Vamos dando início aqui a mais uma aula semanal e o tema da vez é os tipos de crença. Meu nome é Fausto Coimbra, eu sou treinador na área de desenvolvimento humano com foco em liderança e eu fiz essa lista aqui de aulas semanais para você poder assistir aqui no YouTube um tanto de coisa que eu ensino nas salas de treinamento. Então bora lá, eu te convido aí a se inscrever no canal para você poder receber as notificações de quando tiver vídeo novo no pedaço, assim como também curtir e compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você acredita que ele vai ser útil, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar do tema de hoje. Lembrando o seguinte, essa aula aqui ela se sustenta por si só, mas ela pode ser amplificada se você assistir a aula anterior em que eu falei de que crença é um sentimento. Então no momento recordar é viver, opa, vamos lá, vamos mostrar aqui, deixa eu ver se ela aparece aqui agora para nós. Isso! Ó, o momento recordar é viver é um pouquinho do que eu mostrei na aula anterior, que eu te convido a assistir, chama Crença é um Sentimento. O que é importante para nós aqui entender que crença é um sentimento nessa aula? Entender que aquilo que a gente acredita não está só dentro da nossa cabeça. Quando a gente fala de sentimento, numa metáfora, quero dizer que está na nossa cabeça, mas também está no nosso coração. Ou seja, é consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Muitos dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. Eles são reflexos da nossa crença. É sempre interessante a gente entender que os nossos comportamentos, eles são reflexos daquilo que a gente acredita. Uma crença é uma verdade individual, né? Então é algo que tem a ver com o nosso sentimento, é algo que também é fortemente inconsciente e a gente se comporta a partir disso. E é interessante a gente entender os tipos de crença para a gente saber como que a gente, os caminhos e inclusive o tamanho do desafio que tem à nossa frente aí quando a gente vai pensar e de alguma forma transformar, eu vou falar de dois tipos de crença aqui, né? Quando a gente quer transformar uma crença limitante numa crença que pode nos fortalecer. Então a gente começa com esses dois tipos aqui, que é o que todo mundo fala, mas não é isso o ponto central da aula, tá? A gente tem, por um lado, crenças que são limitantes, crenças que limitam que a pessoa consiga alcançar alguma coisa que ela quer. Vamos dar um exemplo aí. Uma pessoa pensa que homem não presta, uma mulher pensa homem não presta. E às vezes essa mesma pessoa que pensa que homem não presta é uma pessoa que quer ter um relacionamento com um homem, né, com uma outra pessoa. E o fato dela acreditar que o homem não presta, às vezes ela se comporta de uma forma que dificulta ela conseguir estabelecer um relacionamento. Então isso é uma crença limitante. E a gente também tem crenças fortalecedoras, que são crenças que nos fortalecem, que nos ajudam a gente a alcançar algumas coisas que a gente quer na nossa vida. Um exemplo disso, eu acredito que tudo que eu quiser, eu consigo aprender. Se eu não sei e quiser aprender, eu consigo aprender. Eu vejo que isso é uma crença que me fortalece, porque eu vejo que eu posso me desenvolver, que eu posso crescer. Tá? Então é uma forma da gente entender, de uma forma bem simples, esses dois primeiros movimentos. E eu quero trazer aqui um entendimento para que a gente consiga lidar melhor, inclusive, com crenças que são limitantes. Porque muitas vezes as crenças que nos fortalecem, a gente quer que elas se mantenham e fiquem cada vez mais fortes. Mas aí, quando a gente quer mudar o nosso comportamento, muitas vezes a gente precisa transformar crenças que estão nos limitando. Igual eu dei um exemplo aqui, a pessoa pensa que homem não presta. Que então, para ela desenvolver um relacionamento vai ser mais difícil, então ela precisa transformar de alguma forma essa crença. E a gente vai conseguir entender agora a profundidade. A gente pode entender que tem crenças que estão mais na superfície da razão. Essas crenças que estão mais na superfície da razão vão ser mais fáceis da gente se transformar. E as que estão mais lá no nível inconsciente, elas vão representar para nós um desafio maior. Então é isso que a gente vai falar aqui. Então você pode pegar aí, ó, um papel, pode pegar uma caneta, alguma coisa que você usa aí como suporte para você poder fazer algumas anotações aí. Vamos lá. Vamos trabalhar com tipos de crença. Então você pode pegar uma folhinha aí, ó, para você e escrever em algum lugar dela tipos de crença. Vamos começar com uma que seria mais superficial, vamos entender dessa forma. Existe uma crença que a gente pode chamar de crença de causa. Crença de causa.
Essa é uma crença que ela é mais fácil da gente transformar. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar, tá? Vamos imaginar o seguinte, imagina que no seu trabalho ou num lugar que as pessoas estão convivendo, as pessoas estão ficando com muita alergia. E aí surge ali uma fala de que as pessoas estão ficando com alergia porque o ar-condicionado não está limpo, está empoeirado, e é o fato dele estar sujo que está gerando essa alergia nas pessoas. Então as pessoas começam a acreditar nisso. Mas de repente vem um técnico e vai lá ver o ar-condicionado e vê que ele está limpinho, com um filtro novo, e consegue mostrar ali de uma forma objetiva que não é o ar-condicionado que está gerando alergia nas pessoas. Então naquele momento é uma coisa até mais cognitiva, mais simples de a gente entender. Não é aquilo ali. Então é fácil, é uma crença que ela pode mudar assim, ó, de uma hora para outra. Só, ó, eu achava que era isso, mas não é. Pronto. Às vezes naquele momento mudou a crença. Porque ela está muito no nível racional, é fácil, o entendimento mais claro ali já consegue resolver essa questão. A gente pode aplicar isso para várias outras áreas da nossa vida, mas essa é um caso. Então as crenças de causa, quando a gente consegue... E as crenças de causa, elas têm muita relação com o porquê. Por quê? Quando você descobre que um porquê não é daquela forma que você imaginava, muitas vezes você consegue transformar essa crença que vai ter um nível de profundidade menor, e se você quiser transformar, não vai ser tão desafiador assim. Mas depois da crença de causa, a gente já tem uma crença que aí ela já representa um desafio maior. Eu vou até fazendo uma corzinha diferente aqui, e você pode escrever aí, ó, em cima da crença de causa, você pode escrever uma crença aí de significado, ó, significado. Aqui eu já estou entrando mais profundamente na questão aí de um sentimento, de um inconsciente. É o significado que nós damos para as coisas. Quer ver? Observa uma questão. Os resultados que a gente tem nas nossas ações, a gente viu que as nossas ações, elas são um reflexo da nossa crença. E uma ação vai gerar um resultado. A gente pode ver que muitas vezes os resultados das nossas ações têm a ver com a crença que a gente nutre a respeito de alguma coisa, o significado que nós damos para alguma coisa. Quer ver um exemplo aqui básico? Qual o significado que você dá para dinheiro? Examina aí, o que dinheiro significa para você? E aí olha o seu extrato bancário e começa a ver qual que é a relação do significado que você dá para dinheiro com o seu extrato bancário. Existe uma relação que às vezes leva uma coisa a outra. Vamos dar um exemplo aqui, né? Talvez não seja o seu caso, mas assim, é o caso de muitas pessoas. Tem pessoas que acreditam que dinheiro é uma coisa suja. Tem pessoas que acreditam que o dinheiro não é uma coisa positiva. Há quem acredite que para você entrar no reino dos céus você não pode ter dinheiro. Estou dando um exemplo. Tudo isso são significados que a gente dá. Tudo isso são significados que a pessoa atribui. E às vezes esses significados, eles dificultam que a pessoa consiga alcançar alguma coisa. Igual a pessoa pensar, homem não presta. É uma forma que tem de dar, né, de entender que todos os homens são iguais. Né, é um significado que se dá também. E esse significado, ele dificulta que a pessoa consiga alcançar alguma coisa que ela quer. É por isso que, ó, observa aí, você que acompanha essa área de desenvolvimento humano, tem uma palavra que é uma palavra-chave na área do desenvolvimento humano, que é ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é você dar um novo significado a uma mesma situação. E quando você faz isso, você transforma o que? Essencialmente uma crença. Você começa a acreditar de uma forma diferente. Você começa a dar um novo significado. Você deu um novo significado, você vai transformar uma crença. Você transformou uma crença, você transforma um comportamento. Vê se faz sentido isso para você. Então aqui eu já estou falando de um nível mais profundo. E tem o mais profundo que esse? Tem. Tem o mais profundo que esse, que é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Além de uma crença de causa e uma crença de significado, nós podemos compreender
que existe uma crença que você pode anotar aí para você também de identidade, tá? Uma crença de identidade. Escreve aí para você, ó. Aí a gente está ainda mais profundo ainda. Espera aí, vamos lá. Identidade. Identidade. Essa crença de identidade, ela se manifesta geralmente com uma palavra, quando você diz assim, eu sou. Aqui é, por exemplo, aqui a gente viu que uma palavra-chave é o porquê. Aqui a gente vai ver a ideia do eu sou. E essa crença de identidade, ela pode incluir as duas anteriores, tá? Essas duas anteriores podem estar se relacionar a ela, que é um senso mais profundo ainda de você falar assim, eu sou. Então tome muito cuidado quando você usa esse eu sou. Quando você usa esse eu sou, o que, que você fala na sequência? Tem gente que fala, eu sou muito distraído. Eu sou. Eu sou procrastinador. Isso é um senso de identidade. Às vezes a pessoa ela se identifica tão profundamente com aquela crença que ela começa a ver que aquela crença manifesta quem ela é. E aí é um processo mais profundo que é preciso acontecer para a pessoa transformar as crenças. Que a gente fala muitas vezes em treinamento que é um processo de identidade, onde a pessoa precisa se olhar com profundidade para que ela consiga transformar. Né? Então aí são esses tipos de crença para você observar que tem diferentes níveis de profundidade. Numa outra aula eu vou trabalhar aqui como é que a gente pode mudar a nossa mentalidade. Numa próxima aula eu vou falar como é que a gente pode mudar a nossa mentalidade. E quando você vê da mudança de mentalidade, você vai ver que existem diferenças, né? Tem coisas que vão ser mais fáceis, outras um desafio maior e outras um desafio ainda maior, tá? Aqui nessa aula eu quero só trazer para você entender os tipos de crença. Então quando você fala eu sou, né? Quando alguns eu sou que você diz vão ser crenças que te limitam. Alguns eu sou que você diz vão ser crenças que te fortalecem. E aí cabe a você examinar aquilo que você diz eu sou que te limita para você começar a transformar, tá? E aí eu vou trazer uma outra visão que as pessoas costumam explicar de crença que é interessante também e que às vezes é até mais fácil da gente poder se relacionar. Eu vou compartilhar mais uma vez a tela aqui, ó, e eu vou trazer aqui um... Peraí, cadê você aqui que eu tinha desenhado? Não tá aqui você... Então tá, então nós desenhamos aqui na hora. Eu tinha feito aqui um triângulo e você pode fazer aí, ó, um triângulo aqui, ó, para a gente entender mais uma questão de tipos de crença, tá? Bora lá. Para acelerar, eu já vou fazer esse triângulo ficar pronto em 1 segundo. Quer ver, ó? Viu? Tá aí, pronto o triângulo. E vamos entender aí uma coisa que é muito falada também na área de desenvolvimento humano e que eu acho que pedagogicamente é interessante para a gente poder ver também a questão da crença, tá? Então vamos lá, ó. Quando a gente pega esse triângulo aí, a gente pode colocar aqui níveis nele. A gente pode colocar assim, ó. A gente pode botar aqui no primeiro nível ter. Peraí, vou fazer aqui diferente um pouquinho. Pode colocar aí a ter. No segundo nível aqui, a gente pode colocar o fazer. E você já deve ter matado a charada aí, que na parte de cima a gente pode colocar o ser. Isso aqui é uma forma da gente representar, tá? Então, quando a gente fala no ter, a gente pode entender que existem crenças que são de merecimento. Olha, a gente merece. Você merece ter alguma coisa? Então, é um tipo de crença que a gente pode colocar aqui de merecimento. Pô, tá feio esse trem aqui. Vamos botar mais bonitinho, né? Você merece. Você merece. Então, ó, deixa eu fazer aqui algo para a gente aumentar o espaço para nós. A gente coloca isso aqui um pouquinho para cá. Isso aqui é um ponto, né? E vamos trabalhar aqui a ideia aqui do merecimento.
Então a gente tem uma crença aqui que é de merecimento. Mas o negócio está insistindo comigo aqui, mas eu vou insistir com ele também. Vamos lá. Merecimento, ó. Merecimento. É um tipo de crença. Um outro que nós podemos ver, que tem a ver com o fazer, é uma crença de capacidade. Tem pessoas que às vezes não se acham capazes de alguma coisa. E a gente também vai ter aqui no ser a mesma ideia da outra explicação que eu dei, que é uma crença de identidade. Identidade. Que tem essa ideia que eu falei do eu sou. Eu sou. E aí a gente consegue entender, a partir da explicação anterior aqui, que uma crença de capacidade de merecimento não necessariamente ela vai ter a profundidade de ser uma crença de identidade. A pessoa fala assim, eu não mereço alguma coisa porque blá 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 blá. É diferente da pessoa falar assim, eu não sou merecedor. Não sou merecedor pode ser entendido aí como uma crença de identidade que se relaciona com o merecimento. Agora a pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo, pode ser um estado, né? Não consegue, né, por alguma razão que a pessoa não desenvolveu uma competência. Agora a pessoa fala, eu não sou capaz, aí a gente já entende uma profundidade maior dentro dessa crença aqui de capacidade. Então a gente pode continuar entendendo aqui nesse desenho também que a crença de identidade ela pode incluir as que estão abaixo. Então o que eu estou mostrando aqui é uma forma da gente localizar as crenças, especialmente aquelas crenças que a gente está querendo transformar. Porque é uma crença aqui de capacidade, é uma crença de merecimento, é uma crença de identidade, eu sou. Qual a profundidade? É uma profundidade de causa, é uma coisa mais superficial, né? Mais na nossa consciência, é uma coisa que já tem uma profundidade maior, que está ali dentro dos nossos significados, o significado que nós damos para as coisas, ou é uma coisa mais profunda ainda, que nos toca no sentido de uma identidade. Então aqui é para você conseguir mapear, entender os tipos de crença que tem. Numa próxima aula eu vou falar como que a gente consegue mudar a nossa mentalidade. E mudar a nossa mentalidade tem a ver com transformação das nossas crenças. Quais são os caminhos que nós temos para construir novas crenças? Conforme eu falei, né, numa aula anterior, que crença é um sentimento. Nós podemos construir novas crenças, forjar novas crenças, nós podemos forjar, construir sentimentos. E existe um caminho para isso, mas isso é tema para uma outra aula. Então, até a próxima aula.